Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós iremos encerrar a nossa jornada sobre termoquímica falando sobre alguns cálculos que estão relacionados a este assunto, a este tema tão importante da química. E aí, está preparado? Então fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Quando falamos do uso de fórmulas, muitos temem, porque acham que os cálculos relacionados à termoquímica são extremamente difíceis. Isso muitas vezes ocorre porque não há uma compreensão dos aspectos teóricos que estão por trás desses cálculos. Mas eu sei que vocês vêm acompanhando nossas aulas e por isso não vão ter dificuldades para compreenderem o que nós iremos abordar nesta aula de hoje. Então pegue a caneta, o papel e vamos dominar estes cálculos. Quantidade de calor. Questão. Uma estudante está realizando um experimento de calorimetria para determinar a quantidade de calor absorvida por uma amostra de ferro. Ela utiliza uma peça de ferro com massa de 500 gramas e a aquece, elevando sua temperatura inicial de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius. Considerando que o calor específico do ferro é de 0,11 cal por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor, em calorias, que foi absorvida pela peça de ferro durante esse processo de aquecimento. Resolução. Esta questão exige a aplicação direta da fórmula Q igual a M, C e ΔT. A massa, o calor específico e a variação de temperatura são fornecidos. O calor específico do ferro é um dado que pode ser encontrado nas tabelas dos materiais. Primeiro, vamos calcular a variação de temperatura, ΔT igual a 75 graus Celsius menos 25 graus Celsius, igual a 50 graus Celsius. Q igual a 500 gramas vezes 0,11 cal por grama grau Celsius vezes 50 graus Celsius, igual a 2.750 cal. Então, a quantidade de calor absorvida pela peça de ferro foi de 2.750 cal. Cálculo da variação de entalpia, ΔH. Questão. Dados os valores de entalpia hipotéticos para reagentes e produtos de duas reações, gráfico 1 e gráfico 2, indique o tipo de reação que eles representam, exotérmica ou endotérmica, e calcule o ΔH em cada caso. Resolução. Para o gráfico 1, ΔH igual a H produtos menos H reagentes, igual a 20 kJ menos 60 kJ, igual a menos 40 kJ. Como ΔH é menor que zero, a reação é exotérmica, ou seja, libera calor. Para o gráfico 2, ΔH igual a H produtos menos H reagentes, igual a 22 quilocalorias menos 15 quilocalorias, igual a mais 37 quilocalorias. Como ΔH é maior que zero, a reação é endotérmica, ou seja, absorve calor. Cálculo da variação de entalpia pela energia de ligação. Questão. Calcule a variação de entalpia, ou seja, ΔH, da reação de formação do clorofórmio, CH4 gasoso mais 3Cl2 gasoso, reagindo para formar CHCl3 gasoso mais 3HCl gasoso, utilizando os dados de entalpia média de ligação fornecidos. Resolução. Primeiro, ligações rompidas nos reagentes, processo endotérmico, ou seja, ΔH maior que zero. Na molécula de CH4, 3 ligações C'(H) são rompidas, uma permanece no CHCl3. Nas 3 moléculas de Cl2, 3 ligações Cl'(Cl) são rompidas. Energia total absorvida é igual a 3 vezes 412 kJ por mol, mais 3 vezes 242 kJ por mol, igual a 1.236 kJ por mol, mais 726 kJ por mol, igual a 1.962 kJ por mol. 2. Ligações formadas nos produtos, processo exotérmico, ou seja, ΔH menor que zero.
Na molécula de CHCl3, 3 ligações C'-Cl e uma ligação C'-H são formadas, uma C'-H do CH4. Nas 3 moléculas de HCl, 3 ligações H'-Cl são formadas. Energia total igual a 3 vezes 338 kJ por mol mais 3 vezes 431 kJ por mol, igual a 1014 kJ por mol mais 1293 kJ por mol, igual a menos 2.307 kJ por mol. 3. Variação de entalpia da reação. ΔH reação igual a somatório energias rompidas mais somatório energias formadas. ΔH reação igual a 1962 kJ por mol mais menos 2.307 kJ por mol, igual a menos 345 kJ por mol. Cálculo da variação de entalpia envolvendo estequiometria. Questão: a combustão de 1 mol de gás hidrogênio, H2 gasoso, formando água líquida, libera uma quantidade de energia de 286 kJ. A. Escreva a equação termoquímica balanceada para este processo. B. Se 5 mols de H2 gasoso forem queimados, qual será a quantidade total de energia liberada? Resolução: A. A equação termoquímica para a combustão de 1 mol de H2 gasoso formando água líquida é H2 gasoso mais meio O2 gasoso reagindo para formar H2O líquido, ΔH igual a menos 286 kJ. B. Como a variação de entalpia é proporcional à quantidade de substância, para 1 mol de H2 gasoso, a energia liberada é 286 kJ. Para 5 mols de H2 gasoso, a energia liberada será 5 mols vezes menos 286 kJ por mol, igual a menos 1.430 kJ. Portanto, a quantidade total de energia liberada é de 1.430 kJ. Talvez as questões que envolvem a lei de Hess sejam as mais difíceis, porque envolvem inversões, mudanças de caminho de reação, mas eu garanto que se você ficar atento a esta explicação, vai aprender. Pode confiar. Lei de Hess. Questão: o dióxido de enxofre, ou seja, SO2, é um poluente atmosférico que pode reagir com o oxigênio para formar trióxido de enxofre. Determine a variação de entalpia, ΔH, para a reação de formação do trióxido de enxofre a partir do monóxido de enxofre, utilizando as equações termoquímicas fornecidas abaixo e a lei de Hess. Para resolvê-la, é necessário manipular as equações dadas, invertendo e combinando-as para obter a reação problema, ajustando os valores ΔH correspondentemente. Precisamos de SO gasoso no lado dos reagentes. Inverter a equação 2. Se torna SO gasoso reagindo para formar S sólido mais meio A2 gasoso. ΔH' mais 286 kJ por mol. Precisamos de SO3 gasoso no lado dos produtos. A equação 3 já tem isso. Precisamos de meio A2 gasoso no lado dos reagentes. A equação 1 tem O2 gasoso e a equação 3 tem meio A2 gasoso. Vamos tentar uma nova combinação com as equações. Primeiro, SO gasoso reagindo para formar S sólido mais meio A2 gasoso, ΔH'2, mais 286 kJ por mol. 2. S sólido mais O2 gasoso reagindo para formar SO2 gasoso, ΔH', menos 296,8 kJ por mol. 3. SO2 gasoso mais meio A2 gasoso reagindo para formar SO3 gasoso, ΔH', menos 99,1 kJ por mol. Somando as 3. Cancelando os termos comuns, S sólido, SO2 gasoso e meio A2 gasoso, teremos SO gasoso mais O2 gasoso reagindo para formar SO3 gasoso. Assim sendo, a variação de entalpia será ΔH igual a ΔH1 mais ΔH'2 mais ΔH3 igual a menos 296,8 mais 286 menos 99,1 igual a menos 109,9 kJ por mol.
Cálculo da variação de entropia, ΔS. Questão: indique se o processo é endotérmico ou exotérmico e, para cada um, preveja se a variação de entropia será positiva, aumento de desordem, ou negativa, diminuição de desordem. Resolução: A. Ebulição da água. H2OL produz H2OG. Endotérmico absorve calor. ΔS é maior que zero, positivo, pois a água passa do estado líquido para o gasoso, aumentando a desordem do sistema. B. Condensação da acetona. Acetona, G, produz acetona, L. Exotérmico, libera calor. ΔS é menor que zero, pois a acetona passa do estado gasoso para o líquido, diminuindo a desordem do sistema. C. Dissolução de sal em água a partir dos componentes separados. Sal S mais água L produz solução AQ. Pode ser endotérmico ou exotérmico, dependendo do sal. ΔS é maior que zero, positivo, pois a formação de uma solução geralmente resulta em maior desordem do que os componentes separados. D. A queima de gasolina. Exotérmico, libera calor. ΔS é maior que zero, positivo, pois há uma conversão de um líquido e um gás em uma quantidade maior de gases, 8 mols de CO2 mais 9 mols de H2O, aumentando a desordem do sistema. Cálculo da energia livre de Gibbs, ΔG. Analise as reações abaixo com suas respectivas temperaturas T, variações de entalpia, ΔH, e entropia, ΔS. Para cada reação, calcule ΔG em kJ por mol e indique se a reação é espontânea, ΔG menor que zero, mostre os cálculos. Resolução: fórmula usada. ΔG é igual a ΔH menos TΔS. Para a síntese da amônia, primeiro calculamos o TΔS. 298 Kelvin vezes menos 0,198 kJ por mol Kelvin é igual a menos 59,004 kJ por mol. Agora calculamos o ΔG. ΔG é igual a ΔH menos TΔS, igual a menos 92 menos 59,004, igual a menos 92 mais 59,004, igual a menos 32,996 kJ por mol. Como o ΔG é menor que zero, a reação é espontânea a 298 Kelvin nas condições dadas. Para a decomposição do CaCO3. Depois, calculamos o TΔS, igual a 0,161 vezes 1000, igual a 161 kJ por mol. E depois o ΔG, igual a ΔH menos TΔS, igual a 178 menos 161, igual a 17 kJ por mol. Como o ΔG é maior que zero, a reação não é espontânea a 1000 Kelvin nas condições dadas. Pois é, chegamos ao final de mais uma aula e ao final dessa jornada sobre termoquímica. Espero que vocês tenham aprendido os conceitos fundamentais, os conceitos específicos e mais aprofundados sobre a termoquímica. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, visita o nosso site que está na descrição desse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal. Te espero na próxima. Fica com Deus. Tchau, um grande abraço e até mais.